E a gente vai continuar falando de economia, porque a semana promete ser bastante agitada. E por isso eu vou conversar agora com o economista-chefe do PicPay, o Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Seja muito bem-vindo. Mudou então, hein? Tudo bem, Priscila? Mudou, mas continuamos o mesmo, né? Mudamos, mas Qualidade continuamos no mesmo inabalável. grupo. Isso que é importante. É isso aí. Ô, Marco, eu quero começar pelo principal destaque, né, do fim de semana, que foi o ataque do grupo Wagner contra a Rússia. O Putin, inclusive, classificou esse motim com tropas do grupo mercenário como traição e revolta armada e prometeu retaliar com uma resposta severa. Você vê alguma implicação para a guerra na Ucrânia dessa tentativa de golpe fracassado na Rússia? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? É sempre muito difícil entender o que está acontecendo por debaixo dos panos ali na Rússia, o quanto não é armado, mas enfim, vamos tentar. Eu acho que, me parece que pode ser positivo para a Ucrânia de uma forma muito mais moral do que efetiva, né? Eu estava lendo ali algumas autoridades ucranianas e eles mesmos dizem, olha, não trouxe grandes mudanças aqui dramáticas na linha de frente do combate, mas moralmente esse drama russo traz sim alguns benefícios e vantagens potenciais para a Ucrânia, né? Acho que primeiro expôs uma vulnerabilidade dentro de casa ali, né? Ainda que tenha resolvido rápido. Mas, enfim, chamou muita atenção para essa divisão que existe, talvez, aparentemente, dentro da máquina militar russa, Sim. né, vamos dizer assim. E acho que a grande consequência é que essa imagem do sistema estável que a Rússia tinha, talvez não exista mais, né? Veja que esse grupo Wagner foi ele que fez a maior vitória da Rússia dentro da Ucrânia, foi ele que fez, e é ele que está se revoltando em partes. Então, acho que assim, mexe na minha cabeça, mexe muito mais na parte moral do que efetiva, mas, de novo, né, é difícil saber, e acho que eu fico muito com a frase do secretário de Estado americano ali, o Anthony Blinken, que disse, olha, essa é uma história em desenvolvimento. Em desenvolvimento, a gente ainda vai ver o último capítulo dela. Acho que essa é a melhor resposta que dá para se dar até agora. Perfeito, mas um efeito moral não deixa de ser um efeito moral, né? De qualquer maneira. Sim. Com certeza, Sim. Bem colocado. Agora, Marco, vindo aqui para o Brasil, né? A agenda da semana, ela é bem cheia, com vários eventos envolvendo o Banco Central e o futuro da Selic. O que você espera da ata da última reunião do Copom e do relatório trimestral de inflação que o Banco Central vai publicar agora nos próximos dias? Pois é, acho que assim, de forma bem resumida, o que eu mais vou procurar nesses documentos é qual que é a altura do travessão para o Banco Central cortar finalmente os juros em agosto, né? Tem toda essa discussão entre os economistas, né? Uns acham que é mais para lá, outros que é mais para cá. Enfim, o que tem que melhorar para o colegiado dizer assim, lá na reunião de agosto, olha, tô ok, posso dar um start aí nesse ciclo de cortes. É inflação de serviços, é núcleos, eu preciso olhar o focus melhorando mais no longo prazo, enfim, acho que é tentar sentir, né, quão perto a gente está de fato de um primeiro corte. Só que o ponto importante é assim, esses dois documentos eles acabam saindo antes de uma decisão bem importante, que vai ser a definição da meta por parte do CMN. Então, no fundo, eu posso até procurar ali elementos nesses documentos sobre se eles poderiam cortar em agosto, mas como tem uma etapa importante, que é a definição da meta, eu ainda desconfio que vão ser documentos com um tom conservador, digamos assim, o que não tem agradado muito o governo, mas acho que é parte do processo, né? Falta uma informação importante. Qual é a meta de longo prazo do país, né? Certo. Agora, fora esses documentos, né, essa semana o Conselho Monetário Nacional ele deve definir a meta da inflação que o Banco Central deve perseguir. Explica pra gente a importância desse evento e como é que você está vendo essa decisão, Marco? Pois é. No fundo, assim, o BC está tomando decisões baseadas na ideia de que a meta deles de longo prazo ainda é 3%, que foi a última decisão do CMN no ano passado, mas a gente já tem visto, o presidente Lula já veio no começo do ano dizendo que gostaria de subir essa meta de inflação. Depois a temperatura dessa discussão esfriou, então o mercado passou a entender que, olha, talvez fique em 3%. Então, sendo bem direto, o que eu acho? Se ficar de fato em 3%, que é uma meta baixa, mas ela é igual, por exemplo, a outros países emergentes que dá para comparar com o Brasil, a exemplo de alguns países da América Latina, eu entendo que as expectativas de inflação continuam melhorando, né? Então a gente está vendo o Focus reduzir a inflação, e isso aumenta a chance da Selic cortar em agosto, se ficar em 3. Se eles subirem para 4, 4,5, na minha visão, a gente vai ter uma rodada de piora das expectativas, de tal forma que acho que o corte de juros em agosto pode até morrer, pode ficar para depois. Então, no fundo, essa é uma decisão, né? Qual que é a importância dela? É ali que a gente vai definir o que a gente quer para o país, né? A gente quer ser um país mais tolerante ou não com a inflação?
né? Acho que essa é a grande discussão. E assim, o contraintuitivo quanto mais essa inflação for menor, mais, na verdade, isso desenha para a gente um juros menor lá na frente. É contraintuitivo porque na cabeça do presidente Lula poxa, se é a meta que está dificultando o código de juros, vamos subir essa meta. Mas, na verdade, a lógica é o contrário. Se você é um país que vai trabalhar no longo prazo com uma inflação mais baixa, os juros longos caem, né? Então, acho que essa é a grande discussão. Então, você vai dizer para o Banco Central, você tem que remar para esse lado. Então, o Banco Central, por enquanto, está remando, mas ele não tem muita certeza para qual lado. Essa definição da meta é que vai dizer para que lado ele tem que remar. Tá certo. Tá remando, tá indo para frente, a gente só não sabe para onde, né, Marco? Obrigada, viu? Mais uma vez, uma excelente semana para você. Pra gente. Até mais. Ótimo.